sejam bem-vindos. Aqueles que me conhecem, né? Já estamos aí 3 anos com essa turminha. E aqueles que estão chegando agora, né? É um prazer enorme realmente vivenciar um pouquinho do nosso programa, né? Um pouquinho, não um pocão, né? Do nosso programa, União Faz a Vida, juntamente com vocês. Eu me chamo Nájila, sou Nájila Xavier Alba, sou professora, sou pedagoga, né, com especializações em neuropedagogia, ali com ênfase na psicanálise, né? Trabalho com educação há 27 anos, né? Há 27 anos estou aí trabalhando em todos os contextos da educação, desde a educação infantil, passando para o ensino fundamental, médio, trabalhando com formação de professores no curso de pedagogia no estado de Goiás durante 10 anos e também nos cursos de pós-graduação. Então, a gente tem aí um caminho seguindo, mas um caminho ainda de muita aprendizagem, né? E de muito aprendizado também, né? Que nós possamos sempre estar aprendendo. A partir do momento que a gente, como professor, para de estudar, para de querer saber um pouco mais, a gente pode esquecer, porque a gente quer dizer que a gente parou no tempo e a gente não pode parar. Vou falar um pouquinho, né, da minha pessoa. Sou mãe de 2 filhos, do Júnior e do Gabriel, esses 2 lindos. Aqui é um pouquinho das minhas pequenas turmas, né? Das minhas turminhas, e que vivenciam diariamente, né, essa vivência. Hoje não estou mais em sala de aula, hoje estou só como assessora pedagógica, mas durante todo esse tempo ali, dentro do chão da sala de aula, né? Vivenciando realmente o que é educação dentro do nosso Brasil, o que é educação dentro dos nossos contextos, o que é vivenciar essa educação junto com essa trupe, né, gente? Esses sorrisos, esse momento de tantas conquistas, né? E a gente só consegue ter isso a partir do momento que a gente ama vivenciar a educação. E amar vivenciar essa educação, é preciso estar prontos para realmente abrirmos os nossos corações e a nossa mente para novos meios, para novos desafios. A educação, ela é constante, né? A troca é constante, o aprendizado é constante. E se nós pararmos e a gente não estiver aberto para esses novos desafios e para principalmente para esses novos meios, a gente vai ficando para trás. E os nossos alunos hoje, ainda mais a faixa etária no qual nós estamos agora conversando, de 4 e 5 anos, os nossos alunos estão muito além do tempo. Estão muito além daquela criança que nós fomos lá atrás. Aquela criança que nós éramos quando tínhamos 4 e 5 anos de idade. Hoje, nós temos esse contexto de alunos que traz consigo informações, essas informações relevantes e essas informações que faz sentido na vida deles. E a gente precisa pensar que essas informações são necessárias e que nós precisamos estar muito atentos para que nós possamos trabalhar esses direitos dessas crianças, esses direitos de aprendizagem, fazendo com que essas crianças saibam realmente que elas têm direitos, mas que elas também têm deveres. Dentro do programa União Faz a Vida, nós temos 2 princípios que são os princípios norteadores, que é a cooperação e a cidadania. Esses 2 princípios nos embasam para que a nossa metodologia ela possa e que ela ocorra de maneira totalmente translúcida, que ela possa ser realmente algo que vivencie o cotidiano dessa criança, que vivencie realmente, dentro desses direitos de aprendizagem, a relevância dos campos de experiências que estão interligados na nossa BNCC. Então, nós precisamos fazer com que esses direitos sejam realmente trazidos à tona, que nós possamos expressar, explorar, conhecer, participar, conviver e brincar. Brincar muito. Mas quando eu digo brincar, brincar de uma maneira que nós possamos fazer com que essa criança se sinta realmente pertencente ao local onde ele está, pertencente à sua vivência juntamente ao seu professor. Nós, quando criança, a gente vivenciava tudo isso, né? A gente expressava, a gente explorava, a gente conhecia,
a gente convivia, a gente participava e a gente brincava muito. Né? A gente brincava tanto que muitas vezes a gente escondia até um machucado da mãe para que ela não soubesse, para que a gente pudesse depois voltar a brincar. Porque essas brincadeiras, elas nos davam um aparato de várias conquistas. A gente conseguia, através dessas brincadeiras, vivenciar realmente o mundo. A gente conseguia, de um tijolo, transformar a nossa casinha em cozinha. A gente conseguia, com latas, fazer as nossas panelas. A gente conseguia, com um pau e com uma lata de óleo, fazer as nossas brincadeiras de rua, as nossas bets. A gente com um galho fazia uma bandeirinha, a gente brincava com o que a gente tinha. E a gente utilizava o quê? Os recursos que estavam ali. Os recursos que estavam ao nosso alcance. E a gente não precisava de muito, porque desses recursos, a gente fazia o quê? A gente criava, a gente vivenciava. E essas criações faziam com que a nossa mente, a todo momento, estivesse em constante evolução. O nosso cognitivo era trabalhado a cada momento em que a gente saía para a rua para brincar ou que a gente em casa pudesse fazer e explorar essas brincadeiras. Hoje os nossos alunos, será que está tendo essa mesma capacidade, essa mesma liberdade? Quando nós chegávamos lá nas séries iniciais, né, primeira série, segunda ou primeiro e segundo ano, automaticamente, quando a gente ia criar frases, íamos criar textos, automaticamente a gente já tinha o quê? Uma base, porque a gente já vinha confabulando isso, a gente já vinha trazendo isso nas nossas memórias, a gente já criava, seja pela nossa oralidade, seja pelas nossas criatividades, porque a gente trazia esse contexto. Então, levar isso depois para o papel era tão simples, porque a gente já vivenciava. Hoje, nós estamos batendo de frente, estamos tendo ali como nosso, né, com aquela pessoinha ali, com aquele instrumento que está ali chamado tecnologia, e que a gente precisa trazer essa tecnologia também para a nossa vivência, para ajudar esse desenvolvimento, mas a gente também observa o quanto que as nossas crianças estão reféns dessa tecnologia. E muitas vezes essa criatividade que a gente tinha lá atrás, com essa questão de chegar em casa, ser mais fácil eu entregar um celular na mão de uma criança, ou é mais fácil eu brincar com essa criança, ter qualidade, ter tempo de qualidade com essa criança. E hoje a gente vê que é entregue às mãos delas esse celular e que muitas vezes o explorar, o expressar, o conhecer-se, o conviver, o participar e o brincar fica deixado de fora. E aí depois a gente tem tantos problemas que a gente encontra pelo caminho quando nós falamos de aprendizagem. Então, as nossas crianças, elas estão tendo essa oportunidade aonde? Na educação infantil, de vivenciar tudo isso. Seja na fase de 0 a 3 anos, seja na fase de 4 a 5 anos. Nós não podemos romper com esses direitos de aprendizagem. Nós não podemos fazer com que, quando chegue no primeiro ano, essa criança tenha esse rompimento, porque toda a parte lúdica, toda a parte do brincar, mais brincar com uma real intenção, ela seja deixada de lado. Porque nós, quando falamos de educação infantil, nós não estamos ali só para brincar por brincar, nós temos uma intencionalidade através dessas brincadeiras. Nós sabemos o que é essas brincadeiras, aonde nós queremos chegar com elas, porque nós precisamos que o nosso aluno saiba realmente qual o sentido, o que está por trás dessa brincadeira, quem pode fazer parte, quando, onde, como, quanto tempo que a gente pode gastar nesse momento lúdico. Então, esses questionamentos nós precisamos colocar em prática para que, quando nós estivermos com os nossos alunos trabalhando ali os questionamentos relacionados às nossas
as nossas condutas referentes à metodologia do programa, quando colocamos ali a pergunta investigativa, que essa criança saiba realmente qual o contexto que ela está vivendo, qual o contexto infantil que ela está inserida. E para isso, nós precisamos observar que as infâncias, elas têm as infâncias culturais, as infâncias infantis, as infâncias que realmente tragam a essas crianças os direitos delas dentro desse movimento, entre que há essa distinção entre infância e criança, que as crianças são aqueles seres de pouca idade e que as infâncias são os modos como esses seres podem viver as suas vidas nesses períodos. E para isso a gente precisa pensar que não há uma única infância, que nós temos cada local, cada região, existe na sua sociedade uma configuração de infância, seja ela social, seja ela religiosa, seja ela política, econômica, mas que para adquirir isso, nós precisamos observar e estar atentos a esses momentos históricos e a esses espaços geográficos que determinam essas diferenças nas infâncias com quais nós temos em nossa sala de aula. E para que isso seja feito com louvor, nós precisamos constituir como categoria geracional e na questão do plural, da pluralidade. Nós precisamos observar que nossas crianças, que são aqueles seres de pouca idade, que eles possuem compreensão e autonomia, que eles têm os seus próprios critérios, que eles precisam ser crianças. Eles precisam realmente saber da criança que são. Hoje nós estamos tendo movimentos do quê? De achar que as nossas crianças são adultas e a gente começa a adultarizar elas muito antes do que é necessário. Essas crianças precisam ter qualidade de tempo, qualidade de ensino, qualidade de momentos, totalmente diferente da quantidade. Nós precisamos aí sim trabalhar com a nossa comunidade para que a nossa comunidade entenda que essa qualidade de tempo ela seja realmente feita de maneira correta. É aí que nós precisamos estar atentos, é aí que nós precisamos estar nos relacionando com as famílias das nossas escolas. Como é a comunidade escolar sua? Como são os pais de vocês? Eles participam ativamente desse momento, eles vivenciam com vocês, vão colocando aí no chat como é esse relacionamento juntamente com essa família. Porque nós colocamos para essas pessoas, colocamos a esses pais, o que realmente é necessário quando nós vamos trabalhar com essas crianças? Quando eu falo trabalhar, nós vamos criar histórias. Essas histórias criadas com os nossos alunos precisa ser também compartilhada com os pais, com aqueles que estão juntamente com eles após o período que elas estão em sala de aula. Esses pais são comunicados através dos projetos? Eles fazem parte realmente desse contexto? Eles sabem realmente que esses filhos estão participando de projetos, de atividades nas quais vocês compartilham com eles? Então, a Miriam colocou assim que nós precisamos que os pais entendam que seus filhos são crianças e que é necessário que os pais brinquem com seus filhos. Sim. E é necessário, muitas vezes, Miriam, que nós também chegamos a eles e que nós possamos trazer para eles essas abordagens. Vou trabalhar um tema com o meu aluno, vou trabalhar com ele sobre alimentação. Mas para isso eu preciso da ajuda dos pais. Nós precisamos que eles entendam que para ter uma boa alimentação, não é só na escola. E que em casa, com pouco, a gente consegue fazer muito. A gente precisa fazer com que ele entenda que se eu vou fazer um projeto que vai falar sobre boas ações, que vai falar sobre reciclagem, que em casa eles também participem desse movimento junto com as crianças. Porque as crianças precisam vivenciar junto isso com a sua família. Então, nós precisamos fazer que essas crianças sejam portadoras de histórias. Nós precisamos fazer com que essas crianças escrevam as suas histórias, mas que para essas histórias ser escritas, elas precisam
principalmente ser envolvidas. Eu, como professor, dentro da minha sala de aula, eu envolvo esse aluno através desse acolhimento? Então, nós precisamos pensar, meu aluno chega na escola, qual é o acolhimento que eu tenho com ele? Eu paro para pensar e paro para observar nos detalhes. Eu faço essa conexão de diálogo com o meu aluno. Eu paro para ouvi-lo. Eu paro para receber o carinho dele. Eu paro para dar atenção a ele. Esses são alguns pontos que eu trago aqui para vocês, porque é a partir desse acolhimento que nós vamos conseguir entender o nosso aluno. É a partir desse acolhimento que nós vamos nos conectar com eles através dos diálogos. Eu só consigo conectar e dialogar se o outro consegue ter ou ver na minha pessoa uma conexão que haja um carinho e uma atenção. Se eu não tiver essa conexão e que eu passe a olhar para essa pessoa e confiar nessa pessoa, automaticamente eu não consigo me conectar a ela. O aluno e o professor, ele precisa estar conectado. Ele precisa, sim, estar acolhido. Nós faz exatamente já uns 40 dias que nós temos aulas, né? Dias letivos com os nossos alunos. Dentro desse momento, dentro desses dias todos, nós conhecemos as histórias de nossos alunos? Eu conheço a história de cada um deles? Eu já parei para escutar essas histórias nesses contextos? Por que eu coloco isso? Porque muitas vezes nós temos aqueles alunos que são alunos difíceis, que são alunos que nos dão trabalho para caramba, são alunos que estão ali nos deixando de cabelo em pé, mas, e que nós como professores, a gente fala, meu Deus, eu não aguento, o que está acontecendo? Né? Tira a gente do nosso eixo, muitas vezes, né? A gente vai embora parecendo que passou um trator por cima da gente. Mas esse aluno, ele chama a sua atenção diariamente. Por quê? Porque você foi a pessoa que deu atenção para ele. Você foi a pessoa que acolheu ele. Mas, Nájila, pelo amor de Deus, mas então ele deveria ser diferente. Só que você acolheu, você deu atenção, mas você também acolheu 24, 23, 25 alunos da mesma forma. Você tem que dar atenção da mesma forma para essa quantidade de alunos. E ele não entende o porquê disso. Porque na casa dele, ele não tem ninguém que, às vezes, escute ele, que olhe ele. E, de repente, ali, quando ele faz algo, você vai fazer o quê? Você chama atenção. Você quer perto, você fala. E ele está vendo, opa, se eu fizer isso, com certeza ela vai me olhar. Mas esse aluno, a gente precisa se conectar. Porque é através dessa conexão, é através desse acolhimento, que a gente vai conseguir fazer com que essa criança interaja realmente nesse nosso mundo. A interação de crianças e adultos, não somente nessa fase, mas em todas as fases. A gente fazer com que essa criança, ela perceba que eu estou aqui para aprender também com ela. E que nós possamos ter realmente o olhar de saber que esse aluno, ele é o protagonista. Que esse aluno, ele nos dá tudo que a gente precisa para que nós possamos realizar e façamos os nossos planejamentos. Quando a gente vai fazer o nosso planejamento, a gente automaticamente, quando está fazendo alguma atividade, a gente consegue pensar naquela criança. Cara, essa criança, nessa atividade, ela vai se sobressair. Ou então, quando a gente vai colocar ali algumas interações com músicas, com atividades cantadas, com atividades que vão utilizar da nossa expressão corporal, a gente vai pensar, nossa, aquele ali vai conseguir. Por isso que essas interações são necessárias através do momento e das escutas e principalmente das atividades acolhedoras. A gente precisa cantar para as nossas crianças. A gente precisa nos expressar. A gente precisa dizer para eles, se eu estou triste, eu estou triste com esse seu comportamento. Eu preciso saber que aquela criança que chorou,
que aquela criança que chegou chorando, que a gente não diga para ela que vai passar, engole o seu choro. A mamãe vai, mas logo, logo ela está de volta. A gente precisa explicar para essa criança. A mamãe te deixou aqui. Ela está indo trabalhar. Ela vai demorar um pouquinho, mas ela vai voltar. Porque a criança precisa perceber que essas interações e que essa conexão não é uma mentira. Que a mamãe, se eu falar, ela já vai voltar, a gente espera o quê? Que eu entrar na sala, ela já vai chegar. Mas que existe esse momento de separação, mas que haverá o momento do reencontro. Quando a criança consegue ter essa conexão, o ir à escola se torna prazeroso. Ela vai, mas ela quer voltar, porque ela se vê acolhida, ela se vê realmente nesse professor a atenção que se tem, porque houve interação. E a interação, quando a gente fala, não é somente da interação com o professor em si, mas com o meio que se tem. Aqui eu trouxe, né, nessa nossa formação hoje, vai ter várias fotos de vários momentos aí de Itupeva, né, dos nossos projetos, e aqui a gente vê um pouco dessa interação. Quando a gente fala interação, a gente fala também das nossas comunidades. As interações que nós precisamos ter com os nossos pais, a interação que nós teremos com as comunidades de aprendizagem que farão parte do nosso projeto. Aqui nós temos a polícia, né? A carinha das crianças e a alegria dessa polícia de estar ali, da guarda, né? Não sei se é da guarda municipal. Mas vocês já pararam para pensar o quão é importante essa figura estar na nossa escola? O quão importante é a criança entender que essa figura de policial é uma figura que ela está nos protegendo? A gente já parou para pensar que, às vezes, na nossa sala, muitas crianças têm medo, dependendo da região que a gente está, porque talvez a polícia teve que entrar para buscar um pai ou um tio, que aconteceu algo referente a algumas ações que não foram legais, e que aí essa criança ela tem na cabeça dela que a polícia é o quê? É algo ruim. Por que ela pensa que é algo ruim? Porque foi tirado dela alguém que ela ama. Mas que através dessa interação, quando eu levo esses personagens para a minha escola e que nós mostramos para essas crianças a função, o real sentido desse personagem, será que esse olhar, essa vivência não vai mudar? Essas interações, quando a gente traz desde a pessoa, desde a cozinheira da minha escola, que traz abordagens para os nossos alunos referente à preparação da merenda, ao desperdício que se tem, como ela fica triste com esse desperdício. Através dos momentos em que eu levo uma pessoa que vai falar um pouco sobre a natureza, que vai trazer ali um pouquinho sobre o que são esses animais, o que é aquela pessoa que está ali explicando para a gente. Então, as interações, essas interações faz com que o nosso aluno comece a olhar para as paisagens que existem em nossas escolas e que existem ao redor de nossa comunidade. As paisagens observadas pelos nossos alunos traz territórios de aprendizado muito grande. Territórios esses que pode ser desde o momento que eu vou trabalhar com os meus alunos sobre os animais aquáticos e que eu posso trazer isso para o meu cotidiano dentro da minha sala de aula, no qual nós possamos trabalhar esse olhar, quando a Amanda colocou ali, tem se tornado cada vez mais difícil as práticas pedagógicas, né, com fundamentos e ludicidade. Embora seja desafiador, não percamos a esperança. Sabe, Pro, eu sempre penso o seguinte, nós como professores, nós temos materiais riquíssimos. Vocês têm um material riquíssimo na mão de vocês. E eu acredito sempre que todo material que nós temos, ele é a base para o aprendizado daquela criança. Nós trabalhamos com esse embasamento, mas nós transformamos esse embasamento
como prática para as nossas vidas cotidianas, juntamente com esse aluno. Se eu vou trabalhar a questão da preservação da natureza, quando eu vou trabalhar a questão da preservação dos rios, das águas, eu posso transformar o ambiente da minha sala de aula um ambiente que possa ser o fundo do mar? Eu posso transformar a minha sala de aula num ambiente em que ele possa que a gente possa trabalhar elementos da natureza, trazendo a eles contextos a partir do meu papel como professor, do meu currículo, do meu material que eu estou recebendo, que eu tenho em sala de aula para trabalhar. Então, os territórios, quando nós falamos, os territórios, nós fazemos esses territórios. Nós fazemos esses territórios através de uma leitura, através de uma acolhida com algo que será preparado para esse aluno. Eu vou trabalhar esse material através de experimentos, de experiências. Eu vou trabalhar com eles através de um olhar que seja na área externa. Ah, mas a minha escola não tem espaço. Tem um céu. Eu sempre comentava isso, sempre comentei isso com os meus pais. Eu sempre tive alunos especiais em minha sala de aula, sempre. Numa época que a gente não tinha nada e ninguém para nos ajudar. E eu lembro que quando eu saía para expedicionar, que eu nem sabia que eu estava fazendo expedição, e muitas vezes as mães dos meus cadeirantes chegavam e falavam assim, mas tem como ir? Tem, porque o limite para mim era o céu. Se eu achar e se eu encontrar barreira na hora de ensinar, a vida já vai mostrar barreira demais para eles. Então, eu preciso, sim, aproveitar, eu preciso, sim, olhar, e eu preciso, sim, mostrar que há como ensinar, que há como a gente observar essas paisagens. É desafiador, mas nós, professores, somos desafiados todos os dias, porque essa criança, ela vai levar consigo o quê? Os tempos vividos. E o cotidiano que ela vai ter com você. Ela vai, se nós pararmos para pensar agora, nós como bebês, depois nós, na nossa fase de pré-escola, né, na segunda etapa, depois nós no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, até nos transformarmos nesse adulto que somos hoje. Nós tivemos o quê? Nós tivemos vivências. Nós tivemos ali momentos que nós passamos por eles, às vezes mais tranquilos, às vezes com mais dificuldade. E a mesma coisa acontece com essa criança. Essa criança de 0 a 3 anos, ela chega para a gente aqui nessa etapa, na etapa 1, etapa 2, de 4 e 5 anos, de que maneira? Nós observamos que essas crianças, quando nós falamos as crianças que estão de 0 a 3 anos, frequentando já um CMEI, eles estão o quê? Preparados. Eles já chegam para a gente com uma autonomia muito grande. Essa autonomia faz a diferença no caminhar nosso quando nós recebemos essa criança. Quando recebemos crianças que não participaram, que não presenciaram, que não foram nessa faixa etária de 0 a 3 anos, nós começamos a observar a dependência que essa criança tem, tanto de nós professores, ou de um colega, ou da família. Então, é o momento de nós fazermos o quê? De vivenciarmos com eles essas vivências que são diárias. Trazer para eles que o cotidiano que está sendo proposto é um cotidiano que nós trabalharemos durante esses 200 dias letivos, mas que nós possamos também fazer com que a família tenha consciência do quão importante é vivenciar esses tempos, porque através desses tempos nós criamos narrativas. E essas narrativas infantis são narrativas que devem ser, sim, trabalhadas de maneira conjunta. Eu preciso, por isso que eu sempre digo, a gente precisa sempre colocar a nossa comunidade atenta no que nós estamos falando. Atenta nas nossas vivências, atenta nos nossos projetos, porque a partir dessa vivência nós teremos trocas, e essas trocas são importantes. Essas trocas não só de pais, mas essas trocas
também de alunos. Eu vou pedir agora um minutinho só para a gente abrir as câmeras. Eu vou só parar de compartilhar aqui um pouquinho e eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras de vocês. Só um minutinho. Eu estou aqui olhando para vocês. Vocês também estão vendo todos que estão aí, certo? O que nós estamos fazendo? Se a gente parar para olhar, tem alguns que estão com a carinha mais cansada, outros estão, né, mais atentos, outros estão prestando atenção no trânsito, né? Cada um está num espaço diferente. Então, se eu chegar agora para vocês e falar para vocês assim, façam um feedback, fale um pouco sobre o que você, Nájila, o que você está vendo ali da Isabel? Né? Que a Isabel tá ali com seu sorriso, que desde a hora que a gente entrou aqui, que eu pedi para abrir as câmeras, ela tá ali, que ela tá bem, que ela tá tranquila. Se eu pedir para olhar para o Rodrigo estava preocupado agora há pouco, será que o som vai dar certo? Será que não? Será que tá gravando? Será que não? E a gente vai o quê? A gente vai fazendo leituras, certo? A gente está fazendo leituras uns dos outros. Se a gente olhar e falar assim, nossa, meu Deus, que cara de acabada que eu tô aqui, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente vai fazendo essas leituras por quê? Porque a gente está se vendo, a gente está fazendo essa troca. Automaticamente, com os nossos alunos, também é necessário fazer essas leituras. Fazer essas leituras não somente nós com eles, mas eles com a gente. A gente já parou para fazer essas trocas? Você já parou para ver, para falar para o seu aluno assim? Para naquele dia a gente sentar em duplas, ou então para a gente, né, em grupos, para que nós façamos o desenho da pessoa que está à nossa frente? Porque as crianças, elas vão mentir? Elas são verdadeiras. Elas vão nos mostrar. A mesma coisa acontece quando a gente trabalha e quando a gente faz atividades com essa criança. Por isso que é necessário a gente criar registros, é necessário a gente documentar, é necessário a gente explorar, é necessário que a gente tenha a opinião dessa criança. São 4 e 5 anos, Nájila? São 4 e 5 anos, mas elas trazem consigo bagagens. E essas bagagens, quando elas trazem consigo, o que acontece? Elas estão ali compartilhando conosco registros, e esses registros, eles precisam ter uma finalidade. Esse registro, ele precisa ter uma intencionalidade. Eu não posso fazer uma atividade por fazer. Eu tenho uma intencionalidade com aquela atividade. Eu sei que se eu fizer, automaticamente eu vou ter ali registros que estarão nos dando um olhar para a gente poder saber também como a nossa criança está sendo compartilhada. E esses registros, eles não precisam ser somente nas linguagens gráficas, nos desenhos, mas ele pode ser feito também na oralidade. Mas esse registro, ele precisa ter sentido. E para a criança, o registro dela visto é muito gostoso. Ela ver o seu registro, ela dá o prazer dela de mostrar o que ela aprendeu, dela levar esse registro para os pais, do que ela vivenciou aquele dia. Quantas histórias que elas traz consigo nos momentos que elas voltam, que elas retornam na escola. Elas contam história para vocês. Às vezes a gente nem quer saber algumas histórias que estão acontecendo, mas elas trazem. E a mesma coisa é o que elas levam. Então, se eu registrei algo, se eu fiz algo, eu trouxe para essa identidade dessa criança algo que fez realmente a diferença, isso deve ser registrado, isso ficará registrado. Eu tenho uma história particular de registros, né? E eu trouxe para a formação que a gente está tendo, né, presencial, e hoje de manhã eu também trouxe para o pessoal da turma da manhã, de um registro. Como o registro ele é forte e ele marca a vida de um aluno. Meu filho mais novo, hoje ele tem 21 anos, mas ele tinha mais ou menos 5 aninhos e ele foi fazer um trabalho. E a professora nesse trabalho pediu que eles colocassem, né, nesse trabalho sobre a agricultura do município, né, onde a gente vivia, onde a gente morava. E nessa época a gente morava em Goiás.
e aí para desenhar sobre algo que fosse ligado a essa agricultura, né? E aí ele desenhou, na época, estava abrindo terra tal, e ele desenhou plantação de arroz, porque quando se abre terras, né, automaticamente a primeira lavoura que você vai plantar é de arroz. E ele foi desenhar, e o trabalho que era para ser feito, eu, como professora, né, a gente sempre como mãe de professora, o que a gente vai fazer? Você vai fazer. Então, eu sempre dava para ele, né, todos as articulações, tudo que seria necessário, mas quem ia colocar a mãozinha na massa para fazer era ele. Então, ele fez o trabalhinho do jeito que ele achou que tinha que ser feito. Construindo, fazendo, desenhando, desenhou a fazenda, desenhou as plantações, desenhou tudo do jeitinho dele. Né? E ele mostrou, daí ele falou assim, mãe, eu vou contar para a Pro tudo que está acontecendo aqui. Beleza. Levou o trabalhinho dele debaixo do braço, foi para a escola. Aí nessa escola, eu era coordenadora de manhã, à tarde eu trabalhava, né, no município, à noite eu dava aula na faculdade, que também era lá nessa escola. E aí, quando eu fui buscá-lo às 5 horas da tarde, vem o Gabriel com o trabalhinho debaixo do braço, cabisbaixo. Falei, uai. E aí, Gabriel, foi tudo certinho? Foi, mãe. Mas o trabalho não era para ficar, mas a Pro pediu para mandar embora. Tá bom. Chegou em casa, ele chegou, tal, fui organizar as coisinhas dele. Eu lembro que minha mãe estava visitando, para vocês verem como marcou. Isso faz exatamente 17 anos, 16 anos. E aí ele chegou, tal, ele, né, conversando com a minha mãe, tal, beleza. Quando eu cheguei, né, lá na faculdade para dar aula à noite, eu falei, uai, o que será que aconteceu, né? E fui, deu certo que estava bem no andar onde ele estudava. Quando eu cheguei lá, vários trabalhinhos na parede da turminha dele. Trabalhos maravilhosos, lindos. Eu falei, caraca, eu falei, não é possível uma coisa dessa. E tinha um tanto que não tinha, porque eu vi de outros amiguinhos também que não tinha. Quando eu cheguei em casa, ele já estava, né, estava deitadinho, que eu entrei, o local onde ele achava que era a parte mais bonita da casa, ele colocou o trabalho dele em exposição. Aí cheguei e falei, acordei ele, tá com a sono. Eu falei, Gá, o que aconteceu? Que você, né, o trabalhinho seu... Ah, mãe, a Pro falou assim, que o meu trabalho não estava tão bonito para ser colocado lá. E que essa lavoura não era o que ela queria. Gente, no outro dia de manhã, eu chamei a diretora da escola e falei, olha, eu gostaria de conversar com essa professora. Porque alguma coisa não está certo. E aí fui para conversar com ela à tarde. E aí eu fui perguntar, falei, professora, qual que é o intuito do seu trabalho para as crianças? Ela falou, era para registrar as lavouras que é do nosso município. Eu falei, tudo bem, as lavouras que são do município, como ele mora aqui, automaticamente a lavoura que está sendo plantada na fazenda é de arroz, e ele colocou o quê? Ah, mas não é típica do nosso município. Mas estava. Para ele, era um registro do que ele estava vendo. E ela, em vez de chegar e conversar, ter uma relação, explicar, olha, Gabriel, não era isso que eu queria soja ou milho, né? Porque ela não identificou, e falar para ele, eu vou colocar o seu trabalhinho, mas da próxima vez você faz do jeito que a Pro quer. Não, ela simplesmente não colocou. Gabriel hoje tem 21 anos. E essa história, até hoje, algum trabalho de faculdade para fazer alguma coisa assim, ele fala assim, mãe, tem que tomar cuidado, vai que a minha... não vai para a parede, né? Vai que a professora não gosta. Marcou isso na vida dele? Isso marcou para o resto, vai marcar uma lembrança que ele tem para o resto da vida. Marcou a dele, marcou a minha. Por quê? Os registros são a forma de como o aluno vê. São a maneira de como a gente vai trabalhar isso com o meu aluno. De que maneira, quais abordagens. Qual é a verdadeira finalidade que eu vou ter? E aí, quando eu trabalho esses registros de maneira que eu dou a liberdade do meu aluno de pensar, de buscar, mas que eu vou trabalhando com ele caminhos, eu vou estar trabalhando esse desenvolvimento dos direitos de aprendizagem dele. Eu vou trabalhar com ele essa participação, eu vou explorar com ele, eu vou expressar, eu vou fazer com que ele conheça e reconheça territórios, ele vai conviver, ele vai brincar, mas a questão da participação e da troca, ela tem que ser muito, muito bem explicada, muito nítida, porque os registros de tudo isso ficarão para sempre guardados
na memória dessa criança. Então, a partir do momento que eu faço um trabalho de identificação junto com essa criança, a partir do momento que eu faço um trabalho de marcas educativas nessa criança, essa criança não esquece. E aqui eu trago para vocês, né, um dos projetos que teve, acho que em 2024, 2023, não sei, essa turminha que a professora trouxe para elas o quê? Uma vivência. Tava o corpo de bombeiro, porque estava trabalhando as profissões, e eles levaram um caminhão-pipa. E o que eles foram fazer, gente? Foram brincar. Você acha que essa vivência, essas crianças vão esquecer? Não vão. Tenho certeza que não. Porque eu me imagino, hoje ainda eu coloco, eu me imagino eu nessa poça d'água aqui, com esse barro, e depois imagina a mãe quando vai buscar, né? Que loucura. Porque criança na pré-escola, ela precisa se sujar. Ela precisa, através... Quando eu falo se sujar, é quando eu vou pintar, quando eu vou descobrir. Porque quer dizer que está tendo aprendizado. Quer dizer que essa criança ela está a todo momento vivenciando, sim, uma educação de qualidade. Ela está vivenciando, sim, os direitos de aprendizagem, as competências e habilidades que estão dentro da BNCC. Essa criança vai levar consigo marcas, mas marcas boas. Nós precisamos deixar marcas reais e boas nessas crianças, para que elas possam levar, para que elas lembrem. Nossa, lembra aquele dia que a gente tomou aquele banho de mangueira, que os bombeiros levaram, que a gente brincou? Mas que teve uma intencionalidade, essa chuva, essa brincadeira. Ela teve essa intencionalidade porque eles estão trabalhando algo que vai estar falando sobre a profissão dessas pessoas, vai falar sobre a qualidade de vida dessas crianças, a qualidade de vida também desses projetos. Então, a gente precisa pensar realmente nos espaços e nessas memórias que nós criamos, seja lá na nossa escola, falando sobre alimentação, seja sobre as emoções, seja sobre a coruja que fica lá no cantinho da nossa escola. Por quê? A criança, ela precisa ser muito bem acolhida para que quando ela vá embora, que a saída dela seja somente um intervalo para o seu retorno. Porque o retorno, ele é tão gostoso que ao sair ela sinta falta. Então, nós precisamos fazer com que essa criança sinta realmente a vontade de retornar, porque quando se retorna, nascem os projetos. E esses projetos nascem através das perguntas, através das expedições, através das investigações. Criança, quando a gente pensa nela, a gente pensa num ponto de interrogação. Por que a gente pensa num ponto de interrogação? Porque sempre ela vem com questionamento atrás. Sempre ela vem com uma pergunta. As atividades que estão sendo feitas, elas querem saber, mas por que a gente está fazendo isso hoje? E a gente precisa... Porque sim é resposta, gente. Na nossa época, a gente não questionava. Mas hoje, para eles, o porquê sim não é resposta. Por que a gente vai fazer essa atividade que está falando sobre a borboleta, sobre a metamorfose da borboleta? Porque a gente vai descobrir como ela vive, como ela nasce. Por que eu tenho que... Por que lá no fundo da escola tem um lugarzinho feio e que você falou que lá que a borboleta fica para nascer? Não tem sentido isso. E eu preciso descobrir, eu preciso investigar. E que essa borboleta, essa metamorfose, também é uma metamorfose da vida dela. E que essa metamorfose da vida dela, eu vou trabalhar um campo de experiência chamado eu, outro, nós. Que vai trabalhar o quê? A identidade dessa criança. Então, quando a gente trabalha projetos, a gente cria memórias. A gente traz essas memórias, a gente traz, então... perguntas e pontos que nós podemos vivenciar, seja o porquê que o mosquito da dengue precisa aparecer e porque quando ele pica a gente fica doente, seja pela questão da preservação, o porquê que a gente tem que reciclar, seja por que nós temos que cuidar da nossa alimentação,
Será que a gente precisa realmente ter medo da polícia? Será que a gente pode transformar os nossos objetos em objetos que depois serão realmente transformados em algo, em instrumentos musicais? Que eu posso saber que o inseto como a aranha, ela é necessária porque ela vai o quê? Comer uma mosca, comer um bichinho que talvez poderia... Entendeu? A gente vai criando memórias para essas crianças e nós vamos criando realmente histórias para essas crianças. E essas histórias, elas não precisam, e esses registros, eles não precisam ser perfeitos. As crianças precisam registrar com o olhar de criança. Ai, às vezes a gente chega em alguma, né, alguma escola, ai, mas olha, desculpa, não tá tão bonito assim, tá lindo, gente, foi produzido por criança. Foi feito por criança. É tão gostoso quando a gente chega nessas mostras, nas nossas celebrações, e que a gente vê o dedinho deles ali colocado. Claro que a gente quer organizar, mas quando a gente vê o trabalho dessa criança, que foi feito com o quê? Com uma intencionalidade, foi feito com uma trajetória, foi feito com esses registros, foi feito com todo esse olhar que você teve, desde a acolhida até o momento de ir embora. Então, a criança, ela precisa, sim, ser trabalhada e ser estimulada, porque nada paga o sorriso de uma criança ou o olhar dele através de uma descoberta. Nada paga as curiosidades e as experiências que são realizadas juntamente com essas crianças. E que depois essas crianças nos darão o quê? Relatos. Relatos, sim, que terão significado. E através desse significado, elas estarão participando cada vez mais de uma metodologia que ela só é o complemento do que vocês já realizam em sala de aula. Porque vocês partem de um currículo, vocês investigam, vocês exploram, vocês trazem a vivência do que as crianças já sabem, o que elas querem saber. A gente busca pessoas que vão vivenciar isso conosco, para que nós possamos fazer e trazer atividades que tragam conhecimentos escolares, para que depois nós possamos mostrar isso para a nossa comunidade, principalmente para os nossos pais. Mas, em primeiro lugar, que tenha a intenção de que essa criança, ela aprendeu realmente aquele olhar e ela saiba ser uma criança crítica a partir dos elementos de uma boa escola. Eu só consigo ter uma criança crítica se eu consigo fazer com que ela reconheça que aquela escola é lugar dela. Amiguinhas deles não comia na escola. Não comia na escola, não comia na escola, e as crianças querendo saber por que não comia na escola. Um certo dia, dentro da sala de aula, essa criança, desculpa, né, o que eu vou estar comentando agora, mas essa criança vomitou. E quando ela vomitou, as crianças acharam que ela estava vomitando bichinhos. E eles entraram em pânico quando viram aquilo. Só que era miojo. E aí as crianças perguntaram, mas por que ela está vomitando o bichinho? E aí a mãe foi buscar a criança e a professora perguntou, mãe, por que ela não está tal? É porque ela só come miojo. Lembra que eu falei assim, ao certo foi a criança que vai, né, e que compra, né, e que volta para cá, né? E aí a mãe falou assim, ela não come nada, professora. Eu falei, essa semana foi a primeira semana, eu estou observando isso, estava, né, esperando chegar na sexta-feira, porque eu estou achando estranho essa conduta tal, eu mandei os recados, a senhora não respondeu. E aí ela falou, não, ela não come, ela só come miojo. Então, tem como trazer para a escola? Gente, qual que é a resposta? Não, né? Nós temos nutricionistas que faz o cardápio todinho para a nossa escola, trabalha com tanto carinho para que as crianças tenham uma alimentação saudável, que elas aprendam realmente a comer. E aí a professora falou: não, mãe, não tem como, ela vai, né, a gente vai tentar introduzir os alimentos tal. E a mãe, né? Mas ela não vai comer, mas ela não vai comer. E realmente, tinha dia que era difícil. E a professora falou: Nájila, vai ser o projeto.
Então, ela partiu, na justificativa dela, foi através dessa observação, que ela ia trabalhar alimentação saudável dentro da sala de aula, porque ela tinha alunos ali que eram alunos seletivos, né? E essa criança, ela tinha essa questão. E aí ela pegou e falou: bom, vai ser o trabalho que nós vamos fazer. Então, diante dessa abordagem, ela ia trabalhar em todos os campos de experiência, abrangendo também os direitos de aprendizagem dessa criança. Porque, através desse tema, ela vai trabalhar a experimentação, ela vai trabalhar a questão da participação, da convivência, ela vai ter que explorar, ela pode trabalhar através das brincadeiras esse contexto, então ela colocou essa justificativa. Então, houve uma intencionalidade em cima do projeto. Logo após, nós trabalharemos com o quê? Com a investigação, com a expedição investigativa. A expedição investigativa é mostrar como foi esse momento, como foi escolhido. Vamos pegar esse tema que eu trouxe aqui para vocês agora. Aonde que eu poderia buscar informações sobre alimentação saudável? Onde que eu poderia buscar sobre o que se comer, de que maneira comer? Na cozinha da minha escola, eu tenho as merendeiras, não tenho? Elas não poderiam estar trazendo um pouquinho sobre isso? Na literatura, eu tenho vários livros, A Cesta da Dona Maricota, eu tenho A Lagarta Comilona, eu tenho vários livros que estão relacionados à alimentação saudável. Eu tenho vídeos que falam sobre. Eu tenho pesquisas que podem ser feitas juntamente com os nossos pais. Então, a expedição investigativa, ela pode ser um local, ela pode ser um objeto, ou ela pode ser uma pessoa. Então, ela pode ser, Nádia, pode ser então um livro literário? Pode ser isso? Pode. A expedição investigativa vai de acordo com o que você observou juntamente com as crianças. Aí eu vou trazer para vocês um outro projeto, que uma professora foi trabalhar com as crianças, né? E na primeira assessoria e não saía, na segunda assessoria. Aí chegou na terceira assessoria, cheguei, a professora estava com um sorriso, gente, está até aqui em cima. Ela falou assim: você não acredita que apareceu o tema do meu projeto? Eu falei: o que aconteceu? Uma turminha de 5 aninhos. Ela falou: eu pedi para um aluno buscar um livrinho na biblioteca, e ele foi, mas ele voltou correndo, desesperado, falando que o bicho tinha escapado. E ela falou: pronto, o bichinho escapou. E como era uma escola da zona rural, ela falou: gente, quer ver que tem cobra aqui, minha Nossa Senhora, e agora o que nós vamos fazer? E ela falou: peraí que eu vou lá ver. Imagina, a professora foi ver o que acontece, gente. A gente que é da educação infantil, vem a renca junto, né? Porque a gente é a galinha dos ovos, a gente vai trazendo os pintinhos junto com a gente. E ela falou: pera um pouquinho que a gente vai ver. Ele parou na porta e falou: ali, pro. Quando falou ali, isso era em abril, bem na época da Semana da Literatura Infantil. Lembra que a gente faz, né? As contações de história, que a gente coloca o sacizinho pererê dentro do vidrinho e tudo mais. O saci pererê estava do lado de fora. E aí ela falou que o bichinho tinha escapado. O bichinho escapado era o saci pererê. E ela queria saber por que ele tinha escapado. E o projeto dela foi para onde que o saci pererê, né, estava, como que a gente poderia... E ela foi descobrir isso aonde? Na literatura. Ela foi trabalhar com eles a parte literária. Ela levou uma professora que ela faz contação de histórias, e essa professora trouxe essa abordagem. Eles construíram um boneco do Saci Pererê. Então, ela foi trabalhando essas contextualizações. Por que ele fazia arte? O que ele cuidava? Ela foi trabalhando a questão das lendas. Então, ela foi trabalhando tudo isso. Trabalhou receitas, né? Trabalhou contos, trabalhou. Será que existem outras lendas que as pessoas contam? Então, ela fez uma investigação com eles, e nessa investigação, ela foi colocando o território, então. Qual era o primeiro território que estava sendo analisado? Primeiro foi a biblioteca. Depois, como foi? Qual foi a pergunta? Por que o bichinho fugiu do local dele? Por que ele escapou? Então, a pergunta: para onde que o Saci Pererê foi?
E aí ela foi descrever o que ela foi trabalhar com essas crianças. Qual o dia que ela foi para essa expedição nessa biblioteca? Qual foi o tipo, o que ela fez? Ela foi caminhando, ela foi de ônibus, eu fui numa biblioteca na cidade, eu fui numa biblioteca em outro local. Como que foi esse desenvolvimento? O que chamou a atenção dessas crianças? Então ela foi colocando, a gente vai colocando ali na realização da expedição como está sendo esse momento. Sempre lembrando, as crianças, elas registram para a gente através dos desenhos, das oralidades. Nós, como professores, também precisamos registrar. E o meio de se registrar na plataforma é através das fotos, através das nossas escritas. Então, essas fotos que nós vamos colocar, a gente viu lá que só tem 5 locais para pôr essas fotos. Mas então, dá para a gente fazer montagem dessas fotos? Sim, faz aquelas montagens, aqueles mosaicos de fotos. Vídeos, cabe até 1 minuto, 1 minuto e meio, cabe os vídeos agora. Graças a Deus está tudo organizadinho, dá para a gente colocar. Então, é o momento de nós colocarmos também esses registros. Beleza, fiz o registro, fiz tudo certinho, organizei, preciso criar um título para o meu projeto. Esse título do projeto, quando definido, junto ao tema que vocês vão trabalhar, busque interagir essa criança nesse título. Busquem trazer isso também para eles. A gente está trabalhando cooperação, cidadania. A gente está trabalhando elementos de uma boa escola. Quando nós falamos de elementos de uma boa escola, nós precisamos pensar que a nossa escola precisa ser democrática, que nós precisamos pensar em pedagogias críticas, que nós precisamos pensar nas culturas infantis, que nós precisamos pensar no envolvimento do local. E se eu quero trabalhar com pedagogias críticas, eu vou trabalhar com crianças que se tornem crianças críticas. Críticas de que maneira? No pensar, no falar, lembrando nos direitos, nos deveres. Então, a gente precisa trabalhar também a parte democrática dessa criança na escolha. Então, se a gente tem um tema, nós temos ali várias crianças que vão colocar temas. Beleza, a gente vai pôr esses temas. Vamos lá, esse tema é igual ao outro, vamos tentar então reduzir. Vamos agora escolher um tema. Ah, mas não foi o meu, o tema mais escolhido foi o outro. Certíssimo. É aí que a gente começa a aprender que nem tudo que a gente quer na vida a gente tem. E que a gente tem que abrir mão, muitas vezes, de algumas coisas para o bem comum. Então, é hora de nós trabalharmos o quê? A cidadania. Está vendo como está linkado ali os dois princípios? Então, eu trabalhando a cidadania com essa criança, é o momento de nós escolhermos o tema, é um momento de nós juntos realizarmos essa observação. E aí, a mesma coisa eu digo da questão dos temas que serão trabalhados com os seus alunos. Né? Busquem temas que sejam do interesse do aluno e não que seja o meu interesse, o que eu quero trabalhar. O programa ele vem trazendo o protagonismo da criança, o olhar da criança. Então, se é o olhar da criança, é a visão que ela tem, seja um casulo que apareceu, seja uma aranha que está presa, seja o porquê que venta, por que o céu tem movimento, seja, professora, por que a gente sente tristezas. Então, seja realmente um projeto que saia, que tenha. Nós vamos mediar, aí a gente vai buscar. Se eu trabalhar vamos supor, vou pegar aqui, né, com a borboleta, eu estou trabalhando alimentação saudável também com ela. Se eu vou trabalhar sobre as emoções, eu vou trabalhar o quê? O eu, a pessoa. Eu vou trabalhar histórias, contextos que serão relacionados. Quando eu vou trabalhar a questão do outro, eu vou trabalhar contextos que se eu vou trabalhar as brincadeiras, os brinquedos, então que surja, né? Que surge isso da criança, que venha dessa criança todo esse olhar, essa busca desses temas. Através disso, nós vamos o quê? Nós vamos observar os nossos índices. Então, se eu vou falar ali sobre alimentação, se eu vou falar sobre a água, se eu vou falar sobre o tema gerador, que vai ser da minha pesquisa junto com a minha criança, o que elas já sabem sobre isso? Quais são os princípios que ela tem? O que ela já traz consigo para que ela tenha conhecimento desse tema? Se eu vou falar sobre a borboleta, o que ela vai dizer? Que a borboleta é o quê? Que ela é colorida, que a borboleta vive no jardim. Ela vai trazer algumas concepções que ela já tem.
Mas o que ela quer saber? Pro, borboleta só come folha? Como que ela se alimenta? Ela tem dente? Ela vive em todos os lugares? Por que ela mora numa casa feia? Por que ela é lagarta feia primeiro para depois virar borboleta? Então, o que são? São os conhecimentos que as crianças querem saber. Então, conhecimentos adquiridos, índice inicial. Conhecimento formativo, o que eles querem saber. Nesse ponto aqui, é até bacana a gente fazer com eles, até mesmo cartaz, ou na cartolina, ou no papel craft, seja o que for, colocar, listar com eles o que eu sei, o que eu quero saber. O que eu sei sobre aquilo que a gente vai estudar. Então, a gente vai linkando, eles vão colocando. E o que eles querem saber serão os questionamentos que nós iremos responder durante o nosso projeto. Então, são as curiosidades que deverão ser o quê? Ser respondidas a eles. E que a gente vai procurar com eles, linkando isso ao nosso planejamento. Então, hoje, eu vou trabalhar, vamos supor, uma receita, tá? Eu preciso trabalhar nessa semana junto com o meu livro didático, junto com a minha apostila, junto com o meu currículo. Eu preciso trabalhar essa semana um gênero textual que vai ser sobre receitas. Opa, receitas, mas eu estou trabalhando sobre a lagarta. A lagarta comilona, ela come o quê? Ela come folhas. Opa, dá para fazer uma receita com folhas, dá para fazer um suco verde, dá para virar um suco do Hulk. Deu para linkar, não deu? Eu estou fugindo do meu currículo, do meu planejamento? Eu estou trabalhando o meu planejamento, estou trabalhando o gênero textual, estou trabalhando com meus alunos receita, estou trabalhando com eles várias atividades relacionadas que vai estar dentro do quê? Dentro da proposta que você está fazendo do teu projeto. Então, não está fugindo do que você está realmente realizando. Logo após, nós temos o quê? As mobilizações. Então, essas mobilizações são os campos de experiências e são as propostas, as ações, as estratégias pedagógicas que vão ser colocadas nesse momento. Então, eu tenho atividades que vão ser realizadas junto com essa minha criança. Por isso, a questão da gente buscar temas que venha dessa observação, que venha desse olhar dessa criança. Essas atividades que são feitas através do quê? Dos registros. Registros esses que podem ser utilizados também com a ajuda de quem? Da família. Nájila, eu não tenho tanto ajuda assim da família, eles não vão para a escola, eles não participam. Vamos fazer com que eles participem também em casa. Vamos fazer que eles vivenciam, porque aí nós vamos entrar na comunidade de aprendizagem. Aí nós vamos ter o quê? A interação dessas pessoas que vão trabalhar, dessas pessoas que vão vivenciar. Lembra do registro que eu coloquei para vocês lá atrás, que eu estou até com a Neia aqui, que ela estava até aqui, que agora sumiu, e que foi um registro que eu lembro que eu cheguei, ela me mostrou e ela colocou depois no projeto dela, escrito, né, pelos pais, a respeito daquele tema que ela estava fazendo. A mesma coisa se a gente vai trabalhar, vamos supor, brinquedos e brincadeiras. Quando eu vou trabalhar a questão das brincadeiras, o que eu posso... Nájila, eu tenho aqui, mas eu quero que as crianças pesquisem com os pais. O que a gente pode fazer? A gente pode mandar ali uma gravura, até mesmo de Van Cruz, que vem com as brincadeiras, e fazer uma pesquisa, pedir para os pais quais as brincadeiras acima você brincava quando criança, conte isso para o seu filho. É um relato. A gente está fazendo uma pesquisa de campo. Isso é uma expedição também. Porque o pai vai trazer, a mãe vai trazer esse relato. Vai mostrar como que eram essas brincadeiras. Essa criança vai contar depois quais são essas brincadeiras. Isso, Lilian, verdade, você fez mesmo. Então, assim, os relatos que são que eles trarão consigo. Então, é um momento de trazer. Opa! Vários pais colocaram. Será que não é o momento da gente trazer esses pais, então, para mostrar essas brincadeiras, para a gente brincar com eles aqui dentro? Aí entra essa comunidade. Quando eu trago a comunidade, é envolvê-las, é fazer com que haja essa troca, que haja realmente a mudança de comportamento. Trazer esses pais é fazer com que eles vivenciem. E vou dizer uma coisa para vocês.
nesse momento, é um momento em que as crianças também se sentem pertencentes. Eu estou trabalhando através eu estava lendo para os meus alunos o livro Os Três Porquinhos, e aí surge a pergunta, professora, mas por que todos não fizeram uma casa de tijolos? Por que as casas deles foram diferentes? Surge um projeto aí? Eu posso fazer um trabalho sobre moradia? Sobre os tipos de moradia? Eu posso fazer o quê? Uma expedição em torno da minha escola, mostrando os tipos de moradias que existem por ali. Eu posso trazer vídeos que mostram. Eu posso... o pai do João é pedreiro. O pai do João é uma comunidade de aprendizagem. O pai do João, ele vai vir falar para a gente que para fazer uma casa não é só ter o tijolo, mas que para fazer uma casa é necessário o quê? Cimento, é necessário vários outros materiais. Que uma casa pode ser feita de madeira. Então, estão entendendo a dimensão que a gente pode ter, né, dessa comunidade, da vivência dessa comunidade. Então, trazer, que nem lá, a gente trouxe um policial, porque estava se trabalhando sobre as profissões. Essa polícia, ela trouxe o quê? Um novo olhar para essa turma. Quando eu levo um bombeiro, eu vou trazer novos olhares para essa turma. E eu vou trazer para vocês aqui um relato de uma comunidade de aprendizagem que foi algo que me marcou muito, numa cidade, né, pequena, em que as crianças foram fazer o projeto deles sobre a reciclagem do papelão. E nessa reciclagem do papelão, eles começaram a descobrir, né, de pesquisar e descobriram, os pequenininhos de 4 para 5 anos, que tinha ali perto um senhorzinho, o seu Renê, que fazia brinquedos com papelão. E aí a professora pegou e falou, é verdade, tem ele, porque em cidade pequena a gente conhece todo mundo, né? E aí ela falou assim, vou chamar ele para vir aqui, se ele pode vir conversar com a gente. E ele fazia carrinhos, carruagens, gente, tudo de papelão. De uma perfeição dos detalhes que era coisa assim fora do normal. E a professora bateu na porta dele e perguntou para ele se ele poderia, né, ir lá, que ela estava convidando para ele ir lá para poder participar, que as crianças queriam saber como ele fazia aquilo com o papelão. Aí ele relutou um pouquinho e falou: não, mas eu vou. Beleza. Bem no dia que ele foi, eu estava em assessoria na escola. E ele chegou, um senhorzinho baixinho, franzinho, né, com a cara brava. Falei, sangue de Jesus, essas crianças vão tudo assustar, né? Aí ele levou uma caixa, né, e colocou. Elas prepararam uma sala, ele colocou tudo e as crianças entraram. E as crianças entraram, imagina, gente, quando eles viram aquilo, eles ficaram loucos. E aí ele olhava assim, sério, e elas olhando assim, e foram. Eles perguntavam para ele e tal, beleza. Passou um tempo, a professora me mandou uma mensagem. Nájila, o seu Renato está dando oficina aqui para as crianças. Toda semana ele vem aqui para ensinar as crianças a fazer. Falei, caraca, não é querido, né? Chegou no dia da celebração da mostra deles, que eu chego, várias coisas feitas ali com papelão, construída pelas crianças, várias coisas, vários materiais pedagógicos feitos por eles, né? Muita coisa mesmo. E tinha um cantinho escrito assim, comunidade de aprendizagem. Obrigada, senhor Renê. E quem estava lá? O seu Renê. Com os carrinhos dele, com as coisinhas dele, com a carinha franzinha dele e tal. Cheguei, eu falei, seu Renê, o senhor está aqui? Ele falou, eu tô, minha filha. Já com um sorrisinho assim, eu falei, nossa. Falei, e aí, como que o senhor está? Eu falei, nem te conto, deixa eu te contar. Eu falei, conta. Ele falou assim, sabe, professora, essas crianças não têm noção do que elas fizeram. Eu falei, o quê? Ele falou assim, olha, eu perdi minha esposa na pandemia, perdi um filho, eu não estava nada bem, eu estava numa depressão, esse trem ruim que a gente tem agora. E aí, um dia, a professora, aquela louca, bateu na minha casa e me chamou para ir lá na escola para levar as coisas que eu tinha. Não queria, mas eu fui. Cheguei lá, coloquei. Aquelas crianças entraram, elas começaram a fazer tanta pergunta, e eu não queria responder, eu não estava com muita vontade de responder, não, mas fui respondendo. Aquele senhor bem interiorzão, assim, sabe? E aí, eles falaram, mas o senhor podia vir ensinar pra gente. Na hora eu pensei assim, o que eu vim aprontar nesse lugar?
E fui embora. Só que no meio do caminho, tal, uma cidade pequena, um dia encontro um e falou assim: Ô pai, sabia que a semana que vem o seu Renê vai lá na escola ensinar a gente a fazer algumas coisas? E eu falei: eu não tinha nem falado. Ele falou: meu Deus, eu vou ter que ir lá, né? Porque essa criança falou e às vezes eles estão esperando, vou decepcionar. Fui, professora, fui no primeiro dia ali para ensinar. Ensinei, fui embora, falei, mas não volto mais. Só que eu voltei na segunda semana. E eu voltei na terceira. E eu fui voltando. E hoje, professora, eu vou dizer assim para você, que esse projeto deles, de reciclagem, não foi para eles, não. Esse projeto foi para mim. Porque eles me salvaram, eles me tiraram de um medo, de algo ruim que eu estava sentindo e me deram sentido para a vida. Então, as comunidades, muitas vezes, a gente não tem a noção do que a gente também, do que essas crianças faz na vida dessas pessoas. Então, a gente também transforma comunidades através dos projetos que nós realizamos. E tem tantas outras histórias e tantas outras histórias de mudanças e comportamentos de comunidade através do projeto que vocês realizam, através dos olhares que essas crianças têm em cima do outro. Então, esses momentos são momentos de descrever essas comunidades. E aí nós temos os apoiadores, que nem ele era um apoiador. O seu Joaquim, que doou um monte de papelão para a escola, é um apoiador. Aquele biólogo que foi falar um pouquinho sobre as borboletas lá na sua escola, ele é um apoiador. O seu João, que é o pai do Joaquim, que é o pedreiro, ele é o apoiador. Aquele pessoal daquele hortifruti, ele foi lá e deu para gente mudinhas. Eles são apoiadores. Apoiadores são as pessoas que te ajudam a fazer com que esse seu projeto saia realmente do papel. A comunidade são aquelas pessoas que realmente estão ajudando a trazer um brilho para o seu projeto, trazendo ali alguns pontos que são essenciais para a construção daquelas perguntas que foram colocadas lá no índice formativo. Então, aí nós temos a comunidade. A comunidade é para isso, para que nós possamos ter essas vivências. Logo a seguida, a gente vai terminar o nosso projeto. A gente vai trabalhar com os nossos índices finais. Lembra que a gente tinha o índice inicial, o que a criança sabe, o índice formativo, o que ela quer saber, e agora o que ela aprendeu? O que realmente ela aprendeu com esse projeto? Ela aprendeu que as borboletas, elas precisam se transformar, que a lagarta ela vai virar uma borboleta e que essas borboletas ajudarão na polinização. Elas sabem que através das casas, através dessas moradias, que cada um tem uma moradia, que cada casa tem uma quantidade de cômodo, e que cada casa está numa localização, e que eu tenho minha casa, que eu tenho que cuidar e que eu tenho que preservar, que através do projeto que eu fiz sobre alimentação, que aquela menina que não estava comendo, que eu trouxe para vocês lá atrás, que chegou no final do ano, ela estava se alimentando diante de um processo que teve em transformar e vivenciar e explorar os tipos de alimentação, e hoje a mãe é uma das grandes percursoras de dizer, mudou a vida da minha filha. Então, o que essas crianças realmente aprenderam? Como foi essa atividade integradora? Como que vocês finalizaram? Como foi o fechamento desse projeto? Nájila, a gente fez uma apresentação. Não, a gente fez uma mostra pedagógica. A gente trouxe ali os contextos, a gente trouxe os registros feitos pelos nossos alunos. Com a carinha deles, com o jeitinho deles, que é algo que vocês realizam com louvor, que vocês realizam assim maravilhosamente bem e que esse ano a gente já está todo organizado para estar com vocês nessas finalizações. Então, esse movimento de como foi a atividade integradora, como foi a realização. Lá nós temos na nossa plataforma, o lugarzinho, o que as crianças aprenderam além da cooperação e da cidadania. Quando a gente clica lá, a gente tem vários outros valores embutidos. Nós temos respeito, nós temos justiça, diálogo, empreendedorismo. Então, nós temos outros pontos que também podem ter sido trabalhados e que você pode estar clicando ali para ser colocados.
A narrativa do protagonista. O que é a narrativa? É um depoimento, seja do professor, dos pais, de alunos, de pessoas envolvidas, que coloquem o olhar deles. Que nem eu mostrei para vocês lá atrás os relatos, né, as memórias. E as memórias que a gente traz juntamente com quem faz parte. Seja no momento de um depoimento escrito que os pais colocaram, seja um momento seu, de um olhar seu, da mudança de comportamento dos seus alunos, seja a cozinheira da escola que você trabalhou o tema alimentação saudável e que ela chegou para você e falou assim, professora, você não tem noção como diminuiu a quantidade de alimentos desperdiçados, a gente não tem tanto alimento desperdiçado assim. Então, são depoimentos que são colocados ali e que a gente vai vivenciar isso com a nossa comunidade. Então, quando eu vivencio, automaticamente eu registro. E eu vou registrar através do quê? Das fotos e dos vídeos. Então, a gente precisa contemplar todos esses passos. Contemplando esses passos, a gente consegue trazer elementos necessários para que haja realmente a interação e a troca juntamente com esses alunos, e o projeto ele vai se findando. Sempre buscando linkar ele com o nosso currículo, com o nosso planejamento. Sempre buscando o envolvimento das nossas crianças, trazer esse protagonismo para a nossa criança. Se você já tem ali, olha, você falando aqui agora, estou lembrando de um questionamento que as crianças fizeram, e às vezes eu estava querendo fazer um outro projeto, e as crianças se interessaram por aquele tema que a Maria trouxe. Caramba, será que vai ser esse tema? Que nem uma professora que estava participando de uma formação comigo esses dias, e ela falou assim, chegou para mim no primeiro dia, e falou assim, eu já tenho um tema pronto para ser trabalhado com eles. Falei, que bom, professora, pensou comigo, meu Deus, vamos ver até o final como que vai ser, né, nesses 3 dias. E aí chegou no último dia, né, trabalhando a questão da contextualização, da questão dos olhares das crianças, ela olhou e falou assim, eu achei que eu ia dar o tema, mas eu falei, professora, não é que você vai ajudar nessa construção, mas veja se há interesse. Beleza. Fui para a primeira assessoria dela. Quando eu cheguei lá, ela olhou para mim, ela começou a dar risada. Eu falei, o que foi, professora? Ela falou assim, nem foi o que eu pensei. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, o que aconteceu, que eu trouxe toda empolgada, falei, vou ver se eles pegam esse tema que eu quero, né? Vai que busca. Ela falou, só que antes de eu começar a minha aula, o meu aluno, né, da etapa 1, 4 aninhos, trouxe uma semente que ele viu no meio do caminho que ele estava indo para a escola. O que você acha quando ele entrou dentro da sala? O que aconteceu? Eu falei, imagino. Ela falou assim, ele me trouxe a semente e falou, de qual árvore será que é essa semente? Será que ela dá fruto? E aí as crianças queriam saber se toda semente vem, através da semente tem um fruto, ou se é somente flor, ou se tem uma melancia também pendurada. E aí a professora falou, Nájila, eu acho que vai ser sobre a semente que eu vou fazer. Partindo do pressuposto da semente, ela tem um material de investigação riquíssimo, que agora a próxima assessoria que eu vou ver sobre isso, que eu ainda não falei ali, né? Vamos ver o que ela vai fazer, mas ela tem um material riquíssimo. Na hora que nossos alunos estão comendo, come melancia na escola? Come maçã? Banana? Temos sementes. Ela pode utilizar esse recurso já como território de expedição. Então, ela pode utilizar o que ela tem na sua escola, dentro da sua alimentação, como recurso investigativo. Então, observar realmente quais são esses olhares, observar realmente quais são as propostas que nós queremos com esses nossos alunos, porque nós temos, eu acho essa frase da Emília Cipriano maravilhosa, eu sempre falo para ela que essa frase para mim marcou muito. O professor, ele vive 200 dias letivos com seu aluno. Não tem como a gente não conhecer e criar memórias com eles. Nós estamos 200 dias letivos com eles. Por isso que nós precisamos acolher, a gente precisa dialogar, a gente precisa
interagir, a gente precisa olhar, não ver, olhar, conhecer e reconhecer esse aluno, porque através disso nós criamos memórias, nós criamos projetos que vão surgir dessas memórias e que vão dar, sim, ênfase a esse aluno. ênfase a esse aluno é fazer com que ele tenha realmente olhares diferentes, observações diferentes, buscas diferentes juntamente com o que nós estamos propondo. Então, procurem sim, através dessas conversas, dessas trocas, observar qual vai ser o tema escolhido, quais serão as abordagens escolhidas, para que vocês possam realizar projetos realmente significantes na vida de seu aluno. Não que não tenham, por favor, mas que a gente possa abrir a nossa mente, abrir a nossa caixinha, para que nós possamos realmente vivenciar esse olhar que o aluno traz para a gente.